Sim, é isso mesmo que você viu no título, não é clickbait. Kawahara confirmou que Sinon vai ser uma policial no futuro de Sword Art Online. Isso e mais coisas na entrevista de 10 anos de Sword Art Online com Kawahara e a Beck. Essa é a parte 2 do vídeo comentando sobre a entrevista. Caso você não tenha visto, a parte 1 vai estar aí nos cards aí na descrição para você ir lá e conferir. Hoje vamos falar sobre a parte 2 dessa entrevista. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Roda Pop. Eu sou o Thiago Prazer e hoje aqui estamos para mais um vídeo comentando sobre essa entrevista de 10 anos de Sword Art Online aqui no canal. Hoje é aqui com um foco a mais para a nossa incrível personagem Sinon e os designs do anime, né? A gente vai falar um pouco mais disso aqui, mas antes eu queria pedir para vocês irem aí na descrição e seguir a nossa página no Twitter, de onde a gente tirou toda essa notícia, de onde a gente tá noticiando todas as notícias que saem sobre Sword Art Online, para vocês se manterem antenados sobre tudo que está ocorrendo na obra. Segue lá que vocês vão me ajudar muito, inclusive quem traduziu essa entrevista fui eu e o ADM de lá, o Akito Taichi, meu amigo maravilhoso, incrível, e a gente foi lá e traduzimos essa entrevista. E hoje aqui a gente vai falar sobre a segunda parte dessa entrevista. E lembrando também para vocês irem aí na descrição e acessarem o canal Central Sword Art Online, que é um canal focado totalmente em Sword Art Online do Otávio. Lá ele fala muito sobre Gameverse, ele fala muito sobre outras coisas do anime também, ele tá ajudando muito a gente aqui do canal a conseguir tangente. Inclusive, se você veio pelo Otávio, diga aí nos comentários se você veio, porque vai ser muito interessante saber que vocês vieram no canal dele. E não deixa de ser um canal muito bom sobre Sword Art Online, ele é maravilhoso, uma pessoa incrível, e tá sendo muito incrível ter essa parceria com ele e poder falar de Sword Art Online e fazer parte desse fandom e movimentar esse fandom nesse tempo que não tem confirmação de Unita Ring e ainda não saiu o último trailer de Progressive, nem saiu a data de Progressive. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, continuando a entrevista, a primeira parte disse muito sobre como que o Abeck e o Kawahara se conheceram e agora vamos para uma parte que fala muito sobre design, né? A gente começa aqui com o entrevistador falando: pode falar sobre o processo de design dos personagens? E aí Kawahara responde: em relação à imagem inicial do personagem, como eu mesmo estava desenhando o doujin, eu tirei o que estava ali. Embora eu tenha verificado os rascunhos das ilustrações, eu não fiz nenhum comentário de, por favor, desenhe assim para a Beck Sensei. Pra quem não sabe, Sword Art Online veio de uma web novel, né? E o Kawahara, ele desenhou rascunhos dos personagens, ele desenhou ali certos monólogos do personagem, ele até fez alguns desenhos do Kirito, da Asuna, do Agio e do Klein. Eles já tinham desenhos antes e o Agio na última versão de Sword Art Online, na versão de web novel, era muito estranho, convenhamos. E ele sempre fez desenho dos personagens, ele já tinha feito desenho da Lifa, da Asuna, então já tinha essas bases assim, então ele poderia muito bem pedir pro Abeck, encher o saco dele pra fazer os personagens de uma forma exigente, mas ele deixou essa arbitrariedade para o Abeck ser criativo nos designs de personagens. Isso é muito interessante. E aí o entrevistador continua, né? Então, na verdade, Kawahara Sensei não fez nenhum pedido para o Abeck Sensei? Aí o Kawahara vai e fala: sim, porque o gosto do Abeck Sensei é ótimo. Na verdade, na ilustração da imagem inicial que eu dei, a Asuna não tinha a parte do cabelo meio amarrada. Isso foi adicionado pelo Abeck Sensei. Falando da Asuna, essa parte do cabelo que é meio amarrada pode ser considerada a parte mais atraente. Agora eu não exagero falar que esse é o número. E é uma coisa que eu concordo aqui com o Kawahara, não sei vocês, eu gosto muito daquela parte do amarrado do cabelo da Asuna. Eu acho que quando o cabelo dela tá amarrado tá muito melhor. Inclusive, em Original Scale, o cabelo dela é perfeito demais, então o Abeck foi bem sábio aqui de botar essa edição na Asuna, ficou uma coisa bem única da personagem, é uma coisa que só ela tem, que nenhuma das outras personagens tem, eu acho muito interessante. Aí o Abeck vai e responde, né? Em termos de personagens, foi mais ou menos baseado nas aparências das ilustrações do Kawahara Sensei, mais as minhas próprias ideias. Kirito, Asuna, Sirika, Liz, Lifa, Klein, Agio e Heathcliff, esses personagens foram referenciados pelo Kawahara Sensei, e Coradiel parece que foi também. Então o Kawahara, ele já tinha a ideia dos visuais de todos esses outros personagens, e os outros personagens que foram aparecendo com o passar do tempo foram referenciais que o Abeck criou de verdade. Isso é interessante da gente pensar, né? E aqui a gente tem a confirmação do que eu já falei, né? O Kawahara falou que ele desenhou até a Lifa e Suya, e dali pra frente de Fairy Dance é tudo novidade, tudo coisa feita pelo o próprio Abeck, que eu acho muito interessante, cara, porque pensar que o Abeck, ele fez designs incríveis, como o design da Yuna, o design da Alice e o design do Kikyoka e do outro povo me deixa muito hypado de verdade, né? Ele tinha feito até Lifa e Suya, né? Que foi o que o Kawahara fez, né? Só não tinha a adição da personagem sem bem peituda, como é hoje em dia. Ela era bem normal.
foi uma ideia que o editor deu pra personagem. Eu não achei uma ideia muito coerente, até porque é um pouco até absurdo algumas coisas da Suguya, mas eu fico feliz porque com o passar do tempo a Alicization corrigiu meio isso. A Suguya não parece mais uma anormal, ela realmente parece uma garota de verdade. Isso é interessante pra caraca da gente ver, assim, do desenvolvimento, do design do anime, né? Mas a Light Novel ainda continua com a mesma vibe da Leafa ser totalmente anormal, tá ligado? Aí o ADEC vai e confirma, né? Também o cronograma era muito apertado. Teve casos onde os rascunhos das cores se tornaram rascunhos para os designs de personagens. Por exemplo, o Eugene não teve o design feito antes e foi confirmado diretamente dos rascunhos das cores. Para mim era um personagem que eu só planejava desenhar uma vez, então coloquei bastante esforço em desenhar suas armaduras e adiante. Mas eu não esperava que ia ser animado depois. Por causa disso eu vi que o pessoal que trabalha no anime estava no inferno e eu senti muita pena, eu estava refletindo nisso. É interessante aqui a gente pensar do Eugene, né, que é um personagem ali que, se vocês não lembram, ele é um comandante que aparece ali em Fairy Dance, mas ele aparece muito repetidamente no anime. Ele aparece em Alicization e ele também aparece em Ordinal Scale, então ele é uma pessoa bem pertinente no anime e ele provavelmente vai aparecer em Unita Ring também. E é interessante porque, tipo, ele é bem pertinente, só que o ADEC fez ele, tipo, do rascunho. Ele fez o rascunho, botou as cores no personagem como rascunho e acabou que aquela cor foi a real e saiu aquele personagem. Mas ele investiu tanto na armadura que a Steph sofreu, e é uma coisa que eu acho que a Steph de Sao sofreu um pouco em Alicization, porque muitos personagens têm armaduras e designs muito complicados, que quando você vai trabalhar para o anime fica muito difícil, né? Eu lembro ali da Stacia, da própria Solos e da Terraria, que elas são muito incríveis no anime, e cara, aquilo deve ter dado muito trabalho, principalmente as cenas assim que a Sinon chegou como Solos, e aquilo, meu Deus do céu, velho, deve ter sido muito difícil de animar, tá ligado? E aí o entrevistador continua. Quem fez os designs de Sugu e Rinko? Aí o Kawahara vai e fala: não importa quem são esses dois, eu nunca usei dos três. O Kirito com a cabeça de ouriço em Fairy Dance também foi feito pelo ABEC Sensei. Ele também pensou na descrição do texto de cabelo iriçado. Sinon e Kiriko, que é o Kirito versão lá do GGO, em Fatal Bullet também foram dados para o ABEC Sensei ter total liberdade com eles. E ele acertou muito bem, cara, porque a Sinon é um dos personagens que tem os melhores caracteres de design fácil, assim, de Sao. E eu acho que eles acertaram muito no que eles queriam fazer da personagem, né? É uma personagem muito linda, e sem contar que ela é uma personagem que na vida real ela é bem interessante. Eu acho que o design dela é muito bom. E o design do Kirito, também versão GGO, é muito legal. Aí o ABEC vai e fala, né? Depois de Fatal Bullet, Kawahara Sensei não fez os designs dos personagens, mas os designs de várias criaturas e colossos de espadas, incluindo aquele Ichemon de Alicization. Aí o Kawahara vai e responde pro ABEC, né? Sim, Alice e Eugeo foram ambos feitos pelo ABEC Sensei, e o Ichemon foi feito por mim. Kawahara fez o Ichemon aí de Alicization, e é interessante. Porque o Ichemon, ele tem um visual bem simplão, dá pra você ver que ele é bem simplão, mas ele é legal, ele tem um conceito legal ali, então é interessante ver que o Kawahara, ele continua trabalhando em alguns conceitos de character design, né, até porque deixar toda a liberdade pro ABEC Sensei talvez fuja um pouco do que ele quer propor nas suas obras, né? E é interessante ver ainda que ele é envolvido sim com o processo de criação aqui dos designs de Sao. E agora vamos para o momento que provavelmente crucial você está esperando desde o início do vídeo, porque está na thumbnail, eu falei no início, e vamos lá, né? Daqui, esse momento chega na pergunta 9, né? Que é simplesmente ele perguntando: ouvi dizer que foi o ABEC Sensei que deu os óculos a Sinon? Aí o ABEC fala: eu sempre sinto que a proposta seria aprovada, mas a escolha de ser óculos de vidro simples foi feita somente depois. Ele aqui confirmando que, tipo, ele deu a ideia dela usar óculos, mas isso foi feito bem depois da personagem ter sido criada e tal. Foi uma coisa que ele trabalhou ali com o passar do tempo e que é interessante. Aí o Kawahara vai e completa ele falando, né? Exatamente, embora seja bom colocar a Sinon como uma personagem com uma deficiência visual na vida real, no enredo da web novel, Sinon irá se tornar uma policial e irá ir para as Olimpíadas no futuro. Por causa disso, eu sinto que não daria certo colocar ela com uma visão deficiente. No final, foi escolhido apenas um óculos de vidro simples. A propósito, a Sinon é a única que tem um enredo detalhado de quando se tornará adulta. Aí o ABEC vai e completa: então é isso. Aí o Kawahara fala: o que vai acontecer com todos no futuro? Eu não tenho a menor ideia. E é que é interessante, cara, esse ponto eu acho muito interessante, porque cai nas nossas teorias da vida, né? Porque ele fala que aqui no enredo da web novel, a Sinon irá se tornar uma policial e irá para as Olimpíadas no futuro.
futuro. Mas a web novel já foi finalizada em questão ali de Alicization. Então, se a gente pensar que ele tá falando a questão da Sinon ser uma policial no futuro, ele pode estar falando do enredo da web novel, que seria o original, mas ele vai adaptar isso pra light novel, que seria muito interessante, porque muitas coisas ele mudou da light novel, né? Mas foram mais cenas problemáticas. Esse enredo da Sinon, eu acho que ele vai continuar e vai se perdurar, né? O que é muito interessante a gente pensar aqui, que a Sinon pode se tornar uma policial e ela pode ir para as Olimpíadas no futuro, que é muito doido, cara, porque você pensa ali a Sinon sendo uma policial, que faz todo o sentido com o enredo da Sinon. Lembrando para vocês quem é a Asada Sinon, né? A Asada Sinon, ela tem toda aquela história envolvendo o trama dela do passado, dela estar no banco e simplesmente no meio do banco surge um maluco, e aquele maluco ali, ele praticamente ameaça a mãe dela, ameaça muitas pessoas ali do banco, e ela se vê totalmente desencorajada, e a mãe dela se vê em um momento de perigo. E quando ela simplesmente vê a mãe em um momento de perigo, ela pega a arma assim, e quando ela tá quase ali sendo pressionada e tava sendo quase coagida pelo psicopata que estava ali dentro do banco, ela chega e atira contra ele, bem criança, e ela mata aquela pessoa. E aquilo ficou muito na cabeça dela como um trauma, né? Trauma que se equiparou muito ao trauma do Kirito em Phantom Bullet. Eu vou falar um pouco mais disso quando a gente for fazer análise, que o trauma do Kirito é muito semelhante ao trauma da Sinon, de serem pessoas que mataram, assassinaram. Tem a diferença que o Kirito matou em Sword Art Online e a Sinon matou na vida real. E essas tramas acabam se envolvendo, e a Sinon, ela tem muito aquela trama dela ser a pessoa totalmente traumatizada. Ela tem aquele transtorno pós-traumático, e aquele transtorno pós-traumático acaba que cresce com o passar do tempo. Ela não consegue mexer em armas, e toda vez que ela vê alguém fazendo sinal de arma, ela fica sem entender o que tá acontecendo, ela fica totalmente com medo, e aquilo realmente é o transtorno pós-traumático. E é interessante porque ela venceu aquele transtorno pós-traumático por conta do mundo do GGO e por conta do Kirito, que seria muito da hora ela conseguir vencer esse transtorno pós-traumático e pegar essa força que ela teve pra evitar que crianças como ela no passado sofram o tanto que ela sofreu. E isso é um desenvolvimento muito maneiro pra personagem, que eu acho que é algo que vai ter um final ele muito legal, muito fechado, que vai ser uma coisa que vai dar um ponto assim para o Sword Art Online ter um final muito legal, né? Então eu acho que se não terminar como uma policial e ir para as Olimpíadas é bem interessante, né? E seria muito legal, né? Se essa questão, eu acho que seria maneiro. E é legal aqui que a gente vê que ela não teria esses óculos, só que foi uma coisa que o Abe botou na obra, e ele acabou que transformou aquela parada como uma coisa realmente canônica, né? E é muito legal. E é legal porque ela é a única pessoa que o Kawahara tem um enredo totalmente detalhado quando ela se tornar adulta. Ou seja, o Kirito ele não sabe o que vai acontecer, com a Asuna ele não sabe o que vai acontecer, mas com a Sinon ele sabe. O que deixa a gente ainda menos despreocupado em relação que a Sinon não vai morrer, meus amigos. A Sinon está de boa, porque se ela tem um enredo totalmente detalhado quando se torna adulta, só se o enredo for uma coisa totalmente dramática e triste, que eu acho que não vai ser. Eu acho que ela realmente vai conseguir superar ali os seus limites. Isso é muito interessante a gente pensar, né? Eu achei muito maneiro isso aqui. E é um ponto que, cara, eu realmente hypei muito de ver como que vai ser, se a Sinon vai ser uma policial super fodona, e isso aqui foi muito legal. E aí eles continuam nesse assunto da Sinon, com o entrevistador perguntando: a razão da Sinon ser um personagem com óculos é pra compensar a falta de personagens sem óculos? E o Abe vai falar: bem, eu tenho minhas próprias preferências nisso. Afinal de contas, desde o começo eu disse publicamente que a Sinon é minha favorita dentre as 4 heroínas. Aí o Kawahara vai e fala: as roupas que ela usa parecem estar expostas, mas não expostas. Com certeza ainda estavam expostas. Um design tão decente e muito bom. Aí o Abe vai lá e fala: eu também disse que era uma metáfora, The Hollow of the Mine for WD. Depois das roupas dos personagens serem feitas no estágio de design, as roupas são cortadas para um projeto de peso leve. Eu quero mostrar um pouco de pele aqui, kkk. Então praticamente aqui temos o Abe falando que ele gosta de deixar uma parte exposta dos personagens, pelo menos pra ficar um pouco mais estiloso, né? Eu acho que ele fez um pouco disso com o Kirito em Phantom Bullet também, ele fez também com os outros personagens, então, tipo, é interessante como ele gosta de deixar esse, tipo, um pouco de pele nos personagens, né? A gente vê até no Kirito em Phantom Bullet que ele tem aquela calça meio pescando, eu acho que é pra mostrar um pouco de pele, e ele sempre tem essa neura de ser meio legal pra ele, tá ligado? Aí o Kawahara foi e botou, né? Em questão de peso leve, para si não é a barriga, é o lugar onde ela pode ali ter mais de pele aparecendo, ela se manter mais móvel durante a batalha, isso é interessante também. Aí o Abe vai lá e fala: sim, além do mais, o lugar mais fácil de cortar a roupa de personagens femininos é abaixo da axila. Até a cover do volume 4 do Tankobon, por alguma razão, a heroína foi exposta à postura de suas axilas. Aí o Kawahara fala: isso realmente existe.
Aí o Abeck fala, né? Quando o Kirito tava sozinho no cover do volume 5, eu também pensei em coisas do tipo, eu deveria mostrar as axilas do mesmo jeito? E como resultado, essa regra enigmática foi cortada pela metade. Bom, no final das contas, é uma série de longa duração, iria ser impossível continuar desenhando essa regra enigmática nas capas. Pensando bem, agora foi a escolha certa se fazer desistir pela metade. É, coisa certa, né? Ele fazia esse tipo de coisa pra chamar mais atenção também nas bancas, e eu acho que isso não é muito interessante, assim, tipo, eu acho que quando você já é mais consolidado, tu não precisa ficar apelando para questão de marketing para você chamar a atenção, né? Eu acho que a One devia já ter aprendido um pouco mais disso, mas em Alicization a gente viu que ela não aprendeu muito sobre isso, né? Aí o Kawahara vai e fala, né? E iria ser meio impossível continuar com isso. Aí o Abeck continua. Mas ainda tem muitos problemas com as roupas das heroínas, assim. Para desenhar algo que encaixa com a história e o enredo. Aí o Kawahara vai e fala, afinal de contas, a Abeck Sensei é contra o biquíni. Exposição sem razão leva a um negativo. E aqui eu concordo totalmente com o Kawahara. Exposição sem razão dos personagens, eu acho que é uma coisa totalmente sem noção. E aqui também contradiz muitas coisas que as pessoas acham, né? Que o Abeck e o Kawahara acham que é pra expor os personagens em algum motivo, mas não, eles não expõem as personagens em algum motivo. O Sword Art Online não tem esse clássico de harém de totalmente ficar expondo as personagens, né? Só as artes promocionais que eu acho que ali é questão de marketing mesmo, então eu acho que eles são mais livres nesse quesito. Aí o Abeck fala, né? Sim, tem algum enredo que você consegue se defender fortemente com o poder de sua encarnação, tipo o Underworld. Pessoalmente está tudo bem estar um pouco exposto. Por exemplo, as axilas da Asuna são expostas, mas tem uma razão convincente, porque a armadura foi decidida por todos dentro dos Knights of the Blood. Então foi feita desse jeito. Se tiver um enredo que faça sentido, eu posso aceitar e irei fazer um personagem nele. E isso aqui é interessante porque a gente vê isso muito em Unita Ring, que tem todo o enredo ali das roupas do Kirito, e ele tem toda a chance e a abertura para fazer o Kirito ficar sem camisa e só de cueca durante toda o começo ali de Unita Ring. E é uma abertura que é muito engraçada de tu parar pra pensar assim, que eles realmente procuram pra fazer algumas coisas. Tipo a Alice Safe também, que tem explicação, que inclusive eu recomendo vocês verem no audiobook Unita Ring, que a explicação é porque ela pode controlar os dragões e ela vai poder ser muito mais convincente com a maioria quando encontrar a maioria no Underworld, né? Muito fofinho. E aí o entrevistador continua perguntando, né? Existe um lugar tão requintado? E o Abeck vai lá e fala, no arco de Fairy Dance, por conta que você pode voar no jogo, se você usar uma saia curta, seria possível ver embaixo dela facilmente. Então a roupa de Leafa foi feita com o propósito de não ter problema em voar. Bom, eu falei de saias, mas eu fiz a Asuna usar uma no arco de Kali. Ele usou literalmente o mesmo visual da Asuna do Aincrad, só pintou de azul, né? E a questão da Leaf, mesmo ele tendo todo esse detalhe, assim, pra não fazer a Leafa ser exposta no arco de Fairy Dance, mesmo assim a A1 conseguiu fazer ela expostas com cenas tipo essa aqui. Ai, A1, vocês conseguindo fazer fanservice até com coisa que não tem como fazer fanservice, pelo amor de Deus. E aí ele continua falando sobre a questão da Leafa, né? E o entrevistador pergunta, o design de mundos de jogos diferentes teve direcionalidade diferente? E aí o Abeck fala, o arco de Fairy Dance é baseado no mundo das fadas, então não vai muito atrás de autenticidade, e é feito para parecer um sistema de fantasia e para criar uma sensação de tensão. O arco de Phantom Bullet ligeiramente aumentou a densidade da ilustração, e o arco de Alicization é baseado no meu próprio padrão, e eu ilustro ele naturalmente com um estilo que pode maximizar minha habilidade. Muito interessante ver aqui que em Alicization ele se soltou mais, e em Phantom Bullet é mais denso, é uma coisa mais urbana, uma coisa mais Star Wars da vida, e Fairy Dance é uma coisa mais fantasiosa, o que dá aqui uma individualidade para cada mundo. Isso é muito interessante da gente ver, né? E o entrevistador continua perguntando em relação a Alicization, né? Ele fala, no arco de Alicization, as páginas coloridas imprensadas no texto principal são muito impressionantes. E aí o Kawahara vai lá e fala, em relação a essas duas páginas coloridas, elas foram realizadas sobre o meu pedido intencional. Eu entreguei as ilustrações que eu desenhei na era da web ao Abeck para redesenhá-las. As páginas coloridas do volume 18, a versão web é uma ilustração da versão vertical da rolagem, e na última página há 3 crianças, o Zeremi, Kirito, Eujo e Alice, e a performance de The End. Depois de considerar se ele pode ser reproduzido na versão Boku, optei por imprensá-lo no texto dobrando minhas páginas. Embora tenha demorado muito, estou satisfeito com o lindo final. E aqui a gente tem praticamente o que a gente já sabia, né? Aí tem as comparações muito parecidas, é muito lindinho ver essa homenagem que o Kawahara deu no
Sword Art Online Alicization, ficou muito lindo e, cara, eu achei muito legal e é muito interessante ver essas questões de design e tem muita coisa por trás envolvida, né, não é muito óbvio assim, eles realmente surfam quando vão fazer designs diferentes, eles pensam nas circunstâncias, é muito interessante ver eles pensando no fanservice da Leafa, como que evitar isso de ser muito pertinente, eles mostrando que eles não gostam de fazer personagens muito com biquíni assim de maneira gratuita, e é interessante porque mostra ainda e tira algumas dúvidas das pessoas que têm dúvidas com a Light Novel de Sword Art Online. Eu acho isso bem interessante, eu gostei muito de conversar sobre isso, e ainda mais sobre a cena policial, quais são as suas teorias para isso, e esse é mais um vídeo sobre a entrevista de 10 anos de Sword Art Online aqui no canal. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, comentar o que vocês acharam, e compartilhar para mim que também gosta de Sword Art Online, que aí você vai estar me ajudando muito. Não esqueça de ir aí na Saobra, nos comentários e também no canal do Otávio para ajudar lá o canal a continuar sendo um canal incrível sobre Sword Art Online, e na Saobra para seguir lá e a gente se tornar a maior página de Sword Art Online do Twitter, não só a maior, mas também a melhor página. A gente sempre tenta dar o maior e um melhor conteúdo envolvendo Sword Art Online, e vamos continuar dando forças para esses projetos. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo de Sword Art Online. Tchau e até o próximo vídeo.